No jantar, meu pai declarou: seu irmão construiu o sucesso dele sozinho. Sem ajuda. Todos aplaudiram. Eu respondi calmamente: então ele vai ficar bem sem os $6.000 que eu transfiro para a mensalidade dele todo semestre. O queridinho quase deixou o copo cair. E eu já sabia que o próximo jantar seria um circo quando minha mãe mandou a mensagem no grupo: jantar em família no sábado, presença obrigatória, sem desculpas. Eu já ouvi a voz dela na minha cabeça, animada, passivo-agressiva, fingindo que tudo nessa família não estava remendado com fita adesiva e negação. Cheguei no horário, como sempre. Levei uma boa garrafa de vinho tinto, ajudei a arrumar a mesa, sentei quieta. Jason, meu irmão, chegou atrasado, claro. De moletom que provavelmente custa mais do que meu notebook. Celular na mão, sem olhar para ninguém, sem trazer nenhuma garrafa de refrigerante. Clássico. Nos sentamos, eu, meus pais, a Cheryl, o tio Mike, como sempre, o protagonista da noite, Jason, o filho de ouro. Minha mãe sorriu para ele como se tivesse acabado de voltar da guerra. Meu pai, depois de uns 15 minutos de conversa fiada e mastigação constrangida, levantou a taça. Ao Jason, disse ele, que nos mostrou o que é determinação, que trabalhou duro, manteve o foco e chegou onde está hoje sem nenhuma ajuda. É assim que se constrói sucesso. Todos brindaram. Até a tia Cheryl, que não bebia desde 1998, tomou um gole como se fosse comunhão. Jason sorriu com aquele ar convencido que me deu vontade de quebrar a taça na mão. O pior é que ele acreditava mesmo. Eu não brindei. Só fiquei olhando. E talvez, se a mentira não fosse tão gritante, talvez, se eu não tivesse passado os últimos 3 anos limpando a bagunça das escolhas dele, eu tivesse ficado calada. Mas não fiquei. Eu disse: então ele vai ficar bem sem os $6.000 que eu transfiro para a mensalidade dele todo semestre. Silêncio. Jason parou, copo a meio caminho da boca. Minha mãe parecia ter engolido um prego. Meu pai piscou algumas vezes, como se tentasse calcular o que eu tinha acabado de dizer. E eu não parei ali. E o seguro do carro que eu pago desde o 2º ano, acrescentei. E o MacBook que comprei para ele na primavera passada, quando o dele pifou. E o aluguel do apartamento fora do campus, que ainda estava sendo debitado automaticamente da minha conta. Tomei um gole de vinho. Sem ajuda, né? Então acho que ele não vai precisar mais disso. Jason pousou o copo devagar, como se o movimento brusco pudesse me fazer falar mais. Minha mãe começou a abrir a boca, mas eu a interrompi: ele é um homem feito. Se é tão independente assim, está na hora de agir como tal. Só estou alinhando minhas ações com as crenças do papai. Ninguém falou. Ninguém tocou na comida. Pela primeira vez em anos, Jason parecia inseguro. Não estava bravo, nem ofendido, apenas perdido. Não disse mais nada naquela noite. Apenas comi em silêncio enquanto os outros afastavam os pratos. Ninguém perguntou sobre meu trabalho. Ninguém mencionou a casa que acabei de comprar ou a promoção que recebi para liderar uma equipe. Nada. Depois da sobremesa, peguei meu casaco, agradeci minha mãe pelo jantar e fui embora. Em casa, entrei no banco online e cancelei a transferência automática da mensalidade. Deletei os pagamentos programados do aluguel, removi o nome dele da apólice de seguro. Nenhuma mensagem furiosa naquela noite. Nem no dia seguinte. Mas eu sabia que viriam. Jason não era self-made. Ele era me-made. E agora iria descobrir como a vida realmente parecia sem mim no quadro. E aquilo era só o começo. 3 semanas. Esse foi o tempo que levou para tudo começar a rachar. Depois daquele jantar, silêncio total. Nenhuma mensagem do Jason. Nenhuma daquelas passivo-agressivas da minha mãe: espero que esteja bem. E meu pai? Esquece. Provavelmente achava que eu devia desculpas por ter humilhado o prodígio na mesa. Não me surpreendi. Minha utilidade tinha prazo de validade, e eu finalmente carimbei. No início, aproveitei o silêncio. Ia trabalhar, treinava na academia, fiz até uma viagem de fim de semana para Seattle sem avisar ninguém. Pela primeira vez em anos, não precisava checar minha conta bancária por cobranças que não eram minhas.
Sem pedidos de última hora no Vemo. Sem ligações carregadas de chantagem emocional. Foi como respirar depois de segurar o ar por muito tempo. Mas então as rachaduras começaram a aparecer. A primeira veio em forma de e-mail da universidade. Assunto: aviso urgente de mensalidade não paga. Abri por curiosidade. O portal do estudante do Jason tinha sido sinalizado. Pagamento atrasado. Saldo devido imediatamente para evitar desligamento das aulas. Fechei o e-mail sem pensar duas vezes. Eu mantive à tona por 3 anos. Aluguel, mensalidade, seguro do carro, 2 celulares e até um laptop. Eu não tinha apenas ajudado, eu tinha sustentado e estava cansada disso. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, aqui é o Jason. Podemos conversar? Só isso. Sem desculpas, sem reconhecimento, sem explicação. Apenas uma tentativa morna de ver se eu cederia. Não respondi. Na semana seguinte, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Ela soava exageradamente animada, do jeito que sempre ficava quando tentava contornar algo desconfortável. Oi, querida. Pensei que talvez a gente pudesse se reunir esta semana. O Jason está com um probleminha nas mensalidades da faculdade. Acho que ele só precisa conversar com alguém. Você sabe como ele admira você, não é? Admira quando eu pago as contas, pensei. O resto do tempo, simplesmente me ignora. Respondi com uma frase: não é mais minha responsabilidade. Um dia depois, meu pai tentou ligar. Ignorei. Na manhã seguinte, ele insistiu. Dessa vez, atendi. Talvez por curiosidade, talvez para ouvir até onde eles iriam antes de admitir a verdade. Ele não perdeu tempo, seu irmão está em apuros. As aulas dele estão em risco. Você tem condições de ajudar e está só assistindo. Não. Eu já o ajudei a se formar no ensino médio. Eu o ajudei a entrar na faculdade. Eu o ajudei a permanecer lá. Comprei o carro dele, paguei o aluguel, a mensalidade. Fiz mais do que vocês dois juntos. E não recebi aplausos no jantar por isso. Ele ficou em silêncio. Finalmente disse: ele é família. Eu também sou. E estou cansada de ser tratada como mãe de reserva com cartão de crédito. Ele murmurou algo sobre desrespeito e desligou. Não retornei. Achei que aquilo seria o fim por um tempo. Mas menos de uma semana depois, eu estava assistindo TV quando ouvi batidas na porta. Olhei pelo olho mágico, Jason. Sem carro na entrada, o que significava que provavelmente tinha vindo de ônibus ou a pé. Fiquei ali observando. Ele bateu de novo, esperou, olhou para o celular, depois para a porta. Não parecia com raiva. Parecia vazio, como alguém que finalmente percebeu que a rede de segurança havia sumido. Não abri a porta. Eu não devia isso a ele. Depois de 1 minuto, ele se virou e foi embora. Vi quando ele desceu o corredor, capuz levantado, cabeça baixa. 2 semanas depois, recebi a notificação que já esperava: Jason havia se desligado oficialmente da universidade. Não conseguia pagar a mensalidade, não conseguia manter o apartamento. Penhorou o laptop que eu tinha dado, vendeu alguns tênis e, por fim, fez o que todos temiam: voltou a morar com nossos pais. E aí foi o ponto de virada, porque, debaixo do mesmo teto, a ilusão que eles alimentavam começou a rachar. O aluno exemplar, o self-made man, o filho de ouro, o que nunca precisava de ajuda, ele não era nada disso sem mim. E agora eles viriam exatamente quem tinham aplaudido esse tempo todo. Não demorou muito. Menos de uma semana depois de Jason voltar para casa, começaram a vir as atualizações. Não dele, claro, mas através das tentativas desesperadas da minha mãe de puxar assunto. Começou com mensagens inocentes, só passando para saber como você está. Como vai o trabalho? O Jason está se ajustando. Está pensando em tirar um semestre de folga para se reorganizar. Reorganizar. Essa era a nova forma de dizer: largou a faculdade, está sem dinheiro e perdido. Ignorei todas as mensagens. Não por rancor, mas porque sabia exatamente o que estavam tentando fazer: preparar o terreno, me amolecer,
talvez me culpar até eu voltar a resgatar financeiramente. Mas dessa vez a porta estava fechada, trancada e selada. Ainda assim, notícias chegavam pela família. Uma noite, tia Cheryl me ligou do nada, disse que estava preocupada com meus pais. Aparentemente, Jason estava voltando a dormir até o meio-dia. Dizia que procurava emprego, mas passava a maior parte do tempo jogando videogame no porão, o mesmo porão que ele costumava me ridicularizar por ocupar, no meu primeiro ano após a faculdade, quando eu trabalhava em 2 empregos e estudava à noite para conquistar a posição que tenho hoje. A ironia não me escapou. Em algum momento, Jason começou a dizer às pessoas que estava fazendo uma pausa para cuidar da saúde mental. Meus pais sustentavam a versão, dizendo a quem perguntava que ele estava reavaliando as prioridades. A narrativa era bem construída, mas as rachaduras só aumentavam. Até que veio a ligação do meu pai. Eu não falava com ele desde a vez em que desligou na minha cara. Dessa vez, ele começou com um pedido de desculpas. Não foi um pedido de desculpas de verdade, mas um suspiro frustrado que soava como: não quero estar fazendo isso, mas sua mãe me obrigou. Ele disse que as coisas não iam bem. Jason tinha estourado o limite do último cartão de crédito. Meu pai assumiu os pagamentos, mas já estava atrasado. Jason tinha se inscrito em alguns lugares, mas não conseguiu nada. E agora começava a ficar mal-humorado. Fiquei em silêncio. Então veio o pedido. Não direto, claro. Meu pai rodeou o assunto. Disse que estavam sob muita pressão. Contas acumulando. Mercado cada vez mais caro. Jason precisando de uma forcinha para se reerguer. Perguntei, ele ainda está usando o laptop que comprei para ele? Silêncio. Não, disse meu pai. Ele vendeu. Acho que para pagar o aluguel. Não, corrigi. Ele vendeu para não ter que arrumar um emprego. Ele não respondeu. Foi aí que falei claramente, sem levantar a voz: não vou ajudar mais. Nem ele. Nem vocês. Por anos, eu encobri. Eu dei e em troca só recebi desrespeito e apagamento. Vocês trataram ele como rei e a mim como contadora. E o que devemos fazer? Ele perguntou. Dei a resposta para a qual ele não estava preparado: comecem a enxergá-lo pelo que ele é, não pelo que sempre quiseram que fosse. Uma semana depois, Jason se candidatou a um emprego em uma pizzaria da cidade. Não conseguiu. Sem experiência, aparentemente. Começou a culpar a economia, o sistema, até a mim dizendo que o abandonei quando mais precisava. Quem me contou foi minha mãe por mensagem. Não respondi. Mais uma semana passou. Jason começou a estourar com eles. Gritar, arrumar brigas por causa da velocidade do Wi-Fi, das regras, do jantar. Ele não estava apenas com dificuldades, estava desmoronando. E agora eram eles que lidavam com a bagunça que antes eu absorvia em silêncio. Com o tempo, a verdade começou a pesar. O filho de ouro não tinha economias, não tinha plano, não tinha garra. Só um longo histórico de se apoiar em quem nunca o confrontava. E agora que a única pessoa que tinha coragem de confrontá-lo saiu de cena, ele não sabia o que fazer. Numa noite, minha mãe me mandou uma mensagem longa. Um muro de textos cheios de nostalgia, pedidos de desculpa pela metade e apelos emocionais: ele não está lidando bem com isso. Seu pai e eu estamos exaustos. Não sei onde erramos. Li, reli. E não respondi. Eles finalmente estavam provando do que tinham deixado crescer dentro da própria casa por anos. E Jason? Jason finalmente estava sozinho. Exatamente como sempre disseram que ele era. Eu não falava com ele desde o dia em que apareceu na minha porta e foi embora de mãos vazias. Achei que aquela teria sido a última vez que teríamos qualquer contato real. Mas então Jake, um ex-colega de trabalho que hoje dirige uma empresa de tecnologia em crescimento, me ligou perguntando se eu conhecia alguém interessado em uma vaga de nível inicial em suporte. Nada glamuroso, apenas um emprego estável, salário decente, benefícios, possibilidade de crescimento. O tipo de posição em que alguém poderia construir algo, desde que deixasse o ego de lado e trabalhasse. Quase disse não. Quase falei que não tinha ninguém em mente. Mas aí parei. Jason tinha passado meses em queda livre.
Estava quebrado, desempregado e de volta ao teto dos mesmos pais que sempre se gabaram da independência dele. Talvez fosse exatamente o desconforto que ele precisava. Algo real, algo conquistado. Então eu disse a Jake, talvez eu tenha alguém. Não liguei para o Jason. Liguei para minha mãe. Tenho uma oferta de emprego para ele. É de técnico de suporte júnior numa empresa de médio porte, tempo integral, presencial, trabalho de verdade. Ela pareceu surpresa, depois aliviada, como se estivesse prendendo a respiração há semanas. Andrew, obrigada. Acho que isso pode ajudá-lo. Ele só está travado. Está mesmo. Ela prometeu falar com ele imediatamente. 1 hora depois, meu celular tocou. Era o Jason. O tom já era defensivo. O que é isso? Um emprego. Você tá me arrumando alguma coisa de escritório. Acha que eu preciso que você me salve de novo? Não. Acho que você precisa se salvar. Estou te oferecendo uma chance. Ele começou a desabafar, dizendo que era abaixo dele, que eu só queria diminuí-lo, que queria me sentir melhor às custas dele. Deixei ele falar. Então respondi, se você é orgulhoso demais para trabalhar, então não chame isso de oportunidade. Chame de espelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode continuar fingindo que o mundo te deve alguma coisa ou pode admitir que ninguém te deve nada. Muito menos eu. Ele desligou. Achei que seria o fim. Que voltaria a se trancar no porão, se convencendo de que era bom demais para o mundo. Mas 2 horas depois recebi uma mensagem da minha mãe, eu disse para ele aceitar o emprego. Seu pai também. Estamos cansados de mimar ele. E foi aí que algo mudou. Pela primeira vez em anos, meus pais não o estavam defendendo. Não estavam inventando desculpas. Estavam exaustos. Exaustos da exploração, das brigas, de fingir que ele era alguém que nunca foi. No dia seguinte, Jason apareceu para a entrevista. Jake me ligou depois, ele é cru, meio arrogante, mas é inteligente. Vou dar uma chance. E assim, Jason conseguiu um emprego. Suporte técnico das 9 às 5. Teria que acordar cedo, vestir roupas limpas, responder a um gerente e trabalhar de verdade. Não haveria elogios por aparecer. Nem aplausos por fazer o mínimo. E eu? Eu não disse nada. Nenhum parabéns. Nenhum tenho orgulho de você. Porque aquilo não era um favor. Não era mais uma mão estendida. Era a chance dele provar que podia se sustentar de verdade dessa vez. Mas algo me dizia que aquilo não seria o fim porque alguém como Jason não simplesmente tropeça na responsabilidade e se apaixona por ela. Ele a combate, a rejeita, a trata como castigo. E eu já sentia que seu primeiro gosto do mundo real seria amargo. A diferença é que, dessa vez, ninguém iria adoçar para ele. Jason durou 6 semanas. 6 semanas acordando cedo, pegando transporte até o centro e fazendo um trabalho que realmente importava. Trabalho em que ninguém o elogiava só por existir e ninguém dava medalha por aparecer. 6 semanas sendo tratado como uma pessoa comum, não como um filho dourado. 6 semanas encarando um mundo em que privilégio não rendia nada. Jake me mandou uma mensagem perto do fim da 2ª semana, ele está aparecendo, mas mal fala com alguém. Sempre no celular, parece irritado metade do tempo. Não faz perguntas. Eu não respondi. Não precisava. Já sabia o que estava por vir. Jason não foi feito para responsabilidade. Foi feito para aplausos. Na 4ª semana, Jake parou de mandar notícias. Então veio a 6ª. Era uma tarde de quinta-feira quando meu celular vibrou. Jake de novo, Andrew, ele se demitiu hoje. Simplesmente saiu, deixou o crachá, disse que o trabalho sugava sua energia e que tinha coisas melhores a fazer. Fiquei olhando para o celular por um momento. Aquilo era Jason em resumo, um homem incapaz de suportar esforço se não viesse acompanhado de admiração imediata. No dia seguinte, minha mãe ligou. A voz dela estava pesada, cansada. Ele largou o emprego. Eu sei, respondi, calmo. Ele voltou para casa no meio do dia.
Sem aviso, sem explicação. Simplesmente acabou. Não disse nada. Não havia o que dizer. Então ela falou algo que me fez parar. Acho que finalmente enxergamos. Vimos quem ele poderia ser, não quem ele é, ficamos protegendo a versão dele que queríamos acreditar. Fiquei em silêncio. Ele não entende a realidade, ela continuou. Achou que o mundo devia a ele aquilo que ele nunca conquistou. Era verdade. A queda era inevitável. Mas até então, eles tinham amortecido tudo com mensalidades, aluguel, seguro do carro, notebooks e desculpas. Agora não havia mais colchão. 2 dias depois, meu pai ligou. A voz firme, controlada, ele tem 30 dias para arrumar um emprego ou sair de casa. Sem exceções. Estamos cansados de sustentar alguém que não quer se sustentar. Minha mãe, ao fundo, concordava em silêncio. Os mesmos pais que antes brindavam com orgulho o filho feito por si só tinham finalmente chegado ao limite. Jason não reagiu bem. Gritou. Culpou meus pais. Culpou a mim. Disse, nada disso teria acontecido se o Andrew tivesse continuado me ajudando. Não respondi. Apenas ouvi, porque sabia o que viria depois. Ele ficaria sem pessoas para carregá-lo. E quando isso acontecesse, o mundo finalmente ensinaria a lição que minha família nunca ensinou: sucesso não se herda. Se conquista. E, pela primeira vez na vida, Jason estava sozinho. Sem dinheiro. Sem emprego. Sem ninguém que o quisesse. O filho dourado havia caído. E o silêncio naquela casa, o lar cuidadosamente protegido para o mimado, soava mais alto do que qualquer aplauso que ele já tivesse recebido. Era um silêncio que finalmente parecia justiça. Recostei-me na cadeira, tomando meu café. Não comemorei. Não vibrei. Apenas observei as consequências que eles se recusaram a enxergar por anos se desenrolarem exatamente como deveriam. E no fundo eu sabia, não havia volta. O capítulo de vida fácil de Jason havia se encerrado. E todos ao redor, inclusive meus pais, foram finalmente forçados a encarar a realidade. Cerca de um mês depois que Jason desistiu do emprego e voltou para casa, o clima lá já era outro. Os mesmos pais que antes brindavam seu sucesso conquistado por conta própria estavam exaustos, frustrados e, pela primeira vez, plenamente conscientes da verdade. Jason ainda morava com eles, mas o brilho da arrogância tinha se apagado. A coleção de moletons caros continuava lá, mas sua confiança começava a rachar sob o peso das contas atrasadas, da falta de renda e da certeza de que ninguém mais resolveria seus problemas. Uma noite, minha mãe me ligou. A voz dela era cautelosa, como quem pisa em terreno instável. Andrew, precisamos conversar. Fiquei em silêncio e ouvi. Ela admitiu que tinham errado. Que protegeram Jason da responsabilidade por anos. Que ignoraram minhas contribuições enquanto o exaltavam sem parar. Disse que meu pai se sentia envergonhado por ter deixado a situação chegar tão longe, que estavam arrependidos, realmente arrependidos. Não a interrompi. Deixei que falassem. Deixei que assumissem. E então pediram meu perdão. Eu dei, em palavras, com calma e clareza. Mas deixei explícito, perdão não significava confiança. Não significava que eu voltaria a socorrer Jason ou meus pais. Minha carteira estava fechada para sempre. Eu perdoo vocês, falei. Mas isso não muda mais nada. Não verão mais um centavo meu. Não terão desculpas. Não vou mais cobrir Jason. Esse capítulo acabou. Houve uma pausa na linha. Então minha mãe disse suavemente: nós entendemos. E, assim, a dinâmica mudou. O filho dourado voltará a ser apenas um filho. Um sem planos, sem rede de apoio, obrigado a encarar a realidade dentro da mesma casa que o havia mimado. Jason, enfim, teve que enfrentar as consequências. Em poucas semanas, precisou arrumar um trabalho de meio período, cortar gastos e se adaptar a uma vida sem apoio automático. Estava frustrado, irritado, ressentido. Sim. Mas não tinha escolha. Meus pais não podiam mais blindá-lo. Enquanto isso, eu segui com meu trabalho, meus projetos, minha vida. Não tinha vontade de punir ninguém.
mas também não tinha a menor intenção de voltar a ser a rede de segurança de alguém. Nunca mais. A lição havia sido dada de forma silenciosa, mas firme, através das consequências e dos limites. As reuniões de família depois disso nunca mais foram iguais. Já não havia discursos exaltando Jason como estrela brilhante. Ninguém tentava me manipular. Meus pais passaram a me tratar com o respeito cauteloso daquele tipo que só surge quando alguém finalmente percebe que você carregava muito mais peso do que imaginavam. Eu os perdoei, sim, mas nada voltou a ser como antes. Minha generosidade financeira havia acabado. Minha disposição de encobrir erros também. E, no fim, essa foi a única mudança que Jason não conseguiu desfazer. Ele precisou amadurecer do jeito mais difícil. E eu, finalmente, pude assistir da arquibancada enquanto a realidade fazia o que elogios e aplausos jamais poderiam fazer. Às vezes, silêncio e limites ensinam mais do que qualquer palavra. E, dessa vez, todos aprenderam a lição. Jason acabou se ajustando devagar, com relutância à nova realidade. Arrumou um emprego simples, aprendeu a organizar o orçamento e entendeu que ninguém apareceria para corrigir seus erros. Meus pais, agora mais humildes e cautelosos, deixaram de tratá-lo como um prodígio e, pela primeira vez, enxergaram o valor da honestidade e da responsabilidade. Quanto a mim, segui com minha vida, em frente, discretamente orgulhoso por ter traçado a linha. Eu já não era mais o caixa eletrônico da família e o respeito que eu sempre mereci finalmente se estabeleceu. Silencioso, permanente e inabalável.